Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei hoje a professora de vocês do sexto ano. Como vocês estão hoje? Espero que muito bem. Eu, como sou uma mulher sortuda, nunca ando sozinha. Hoje, quem faz a nossa tradução para Libras é a Gisela, aqui, o que torna nossas aulas mais acessíveis. E pensando ainda na acessibilidade, eu vou também me descrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos cacheados, mais ou menos na altura dos ombros, que hoje estão soltos. Eu tenho olhos escuros e cabelos escuros. E uso um óculos redondo. Hoje eu estou com um vestido e uma blusa azul por cima, tá? E também temos aqui no chat a nossa queridíssima professora Adriana Maria. Mas antes dela dar um bom dia, vocês já se logaram no chat? Aí vocês, o que é o chat? O chat é a ferramenta de interação do nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas, tanto no QR Code abaixo quanto nas lojas de aplicativo. Depois de todos esses avisos costumeiros, vamos dar bom dia à nossa queridíssima professora Adriana Maria, que vocês já conhecem e vocês já são fãs, porque eu sou também. Bom dia, professora! Bom dia, Camille. Bom dia, sexto ano. É maravilhoso estar aqui com vocês, não é? Me descrevo também para aqueles que estão aí do outro lado. Eu tenho cabelo, como minha avó fala, queimado do sol, assim. Não é loiro, não é preto. E tenho... Mel, castanho. Tenho cor parda. Estou vestindo uma blusa laranja, uso óculos. E estamos aqui juntos para continuarmos, para a aula de hoje. Começarmos nosso semestre, retomarmos nossas aulas. Vamos juntos, sexto ano. Isso aí, Camille Borba, vamos. Vamos lá. Então, hoje a gente vai trabalhar os gêneros textuais cartaz e folder, que vocês convivem, com os quais vocês convivem diariamente, não só vocês, como a gente. Por quê? Porque são gêneros cotidianos, são gêneros que estão, inclusive, espalhados pela cidade. Então, o objetivo hoje é o quê? Identificar a estrutura de gêneros textuais do campo publicitário, tá? Então, esse vai ser o principal objetivo da aula de hoje, e eu espero que vocês se divirtam também. O gênero textual, mas para começar, o que é um gênero textual? A gente fala muito isso, né? Principalmente quando a gente vai fazer esses estudos de gênero. Então, o gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com seu uso, temos gêneros textuais diferentes. Então, a gente pode dizer que a língua se materializa através do gênero textual. E o gênero textual é uma forma mais ou menos estável. O que eu quero dizer com é uma forma mais ou menos estável? Quer dizer que cada gênero tem uma série de características que não são fixas, mas que tendem a se repetir. E aí, por isso, torna fácil a sua identificação. Por exemplo, quando a gente pega uma receita de bolo, vocês não precisam saber as características, nomeá-las, mas vocês sabem o que é uma receita de bolo. Você tem uma lista de ingredientes, o modo de fazer. Então, essas características reconhecíveis, elas são definidas pelo gênero textual. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camille. Então, o folder, o cartaz, ele traz para a gente, não é, essa grandeza de conhecimento, não é? Então, não é um texto solto, é um texto que tem um objetivo. É um texto que está dentro desse gênero, né? Então, a gente vai estudar o pôster e o folder como gêneros textuais. Isso quer dizer o quê? A gente vai observar as características gerais. O que não quer dizer que um folder que não contemple todos os itens não seja um folder. Porque você tem algumas características que são essenciais, e são essas características que se repetem no gênero textual. Tá? Eu posso ter 50 receitas diferentes, mas elas vão ter semelhanças em sua estrutura. E essa semelhança que faz com que a gente consiga dizer que aquilo ali é uma receita de bolo, ou que um conto é um conto, ou que um manual de instrução é um manual de instrução, ou que um cartaz é um cartaz, ou que o folder é um folder. Joia? Vamos continuar. Vocês sabem, qualquer dúvida, a professora Adriana está aqui, ligadíssima, pronta para tirá-las. Tá? Isso, já temos Sabino aqui, tá? Sabino, tudo bem com você? Conosco. Sabino, como sempre, né? Sempre presente.
Os textos, tanto orais quanto escritos, que têm o objetivo de estabelecer algum tipo de comunicação, possuem algumas características básicas que fazem com que possamos saber em qual gênero textual o texto se encaixa. Algumas dessas características são o tipo de assunto abordado, quem está falando, para quem está falando, qual a finalidade do texto. Essa questão da finalidade, inclusive, permite que a gente agrupe os gêneros textuais em ordens. Então, aqueles gêneros que vão narrar, aqueles gêneros cuja principal finalidade é a descrição, aqueles gêneros cuja principal finalidade é a defesa de um ponto de vista ou instruir. Tá? Então, eu juro que estudar gênero textual é muito divertido. Eu, particularmente, gosto muito. Os textos podem ser narrativo, argumentativo, informativo, instrucional. Isso aqui é o que eu estava falando, as ordens, né? Os agrupamentos de gênero. Então, aqueles gêneros, por exemplo, conto, fábula, romance, são gêneros da ordem do narrar. Então, são gêneros que não são iguais entre si, mas compartilham algumas semelhanças, como a narração, a narratividade, o contar uma história. Por isso, estão agrupados na ordem do narrar. E qual será o agrupamento, qual será a finalidade do folder e do panfleto, gente? A gente os encaixa dentro da ordem das informações, né? Porque uma das principais finalidades é passar a informação. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, informativo, não é, gente? Aqui, ó, o cartaz e o folder são gêneros textuais informativos. Então, eles estão no mesmo campo discursivo, não discursivo, né? No mesmo campo, na mesma ordem das notícias, por exemplo, mesmo que sejam gêneros diferentes. Mas tem alguma semelhança, que aí, nesse caso, é o quê? A finalidade de informação. Deu para entender? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês sabem. Eu paro, repito. Tudo certo. Ó, mas aí o que é um cartaz? A gente está falando, a gente já falou um pouco de gênero, mas agora falando no cartaz. O que é um cartaz? Vamos pensar junto o que é um cartaz? Ó. O cartaz é um meio de comunicação mista. Mista por quê? Porque comunica uma mensagem por meio de palavras, imagens, palavras e cor. A gente pode dizer que é um gênero multimodal. Multimodal porque ele vai usar diversas modalidades para passar a informação. Então, no cartaz, a gente vai ter uma associação entre imagem, texto, e não só imagem e texto, mas tipografia, que é o tipo da letra, a fonte, a cor, o fundo, o espaçamento. Todos esses elementos, eles não são ao acaso. Eles têm uma finalidade dentro ali. Seja para chamar atenção, seja para destacar alguma informação, seja para atrair. Então, quando a gente observa esses textos que são multimodais, ou seja, que usam diversas formas de linguagem, a gente precisa considerá-las como um todo. Então, é essencial que a gente olhe para um cartaz e perceba todos os elementos. Que palavras estão numa caixa maior, que palavras estão menorzinhas, a localização. A gente tem aqui vários exemplos e a gente vai analisá-los juntos, tá? Porque aí eu dou uma orientação, vocês percebem, a professora Adriana complementa com todo o seu conhecimento, e aí a gente constrói um conceitozinho massa, tá? Ó, o cartaz, ele faz o quê? Ele convence, ele informa, ele surpreende, ele anuncia, ele orienta e sugere. Então, mesmo dentro do gênero, a gente não tem o mesmo tipo de cartaz. Por quê? Porque o cartaz, o tipo de cartaz vai servir para a comunicação, ele vai servir à comunicação pretendida. Se eu quero escrever um cartaz de uma campanha contra a Covid, por exemplo, de prevenção, eu vou usar um cartaz que faz o quê? Que informa, que orienta. Mas se eu quero fazer, sei lá, um cartaz, uma surpresa, sei lá, um pedido de casamento. Eu posso fazer um cartaz, por favor, case comigo, mas eu quero informar? Eu quero orientar? Eu quero sugerir? Não, eu quero surpreender, eu quero convencer. Anunciar. Pedir. Espalhar pela cidade o amor.
Então, vocês podem ver que os cartazes têm funções diversas. E porque tem funções diversas, a gente precisa observar qual é a característica, qual é o objetivo do cartaz, caso a caso. A gente não tem como dizer de forma geral, não tem como a gente dizer que todos os cartazes são informativos, ou que todos os cartazes são de sugestão, tá? E agora vamos aos exemplos. Eu vou pedir para a gente colocar uma tela cheia para que a gente consiga ver, tá? E a gente observe o quê? As cores, as imagens, o formato e o tamanho da escrita. Ó, aqui a gente tem vacinação de crianças. Então, olha, a gente vê o quê? Que a fonte aqui, ela é uma fonte mais lúdica. Sim. A gente tem o uso das cores. O Zé Gotinha tá o quê? Tá todo becado. Tá com a mascarazinha. Tem Tá, uma tá que nem o quê? Cleitinho, ó, de oclinhos. Tá aqui, ó, todo o quê? Todo massa. E por que há essa personificação do Zé Gotinha? Para que a gente aproxime o símbolo da vacinação à população, para tornar esse ícone mais divertido, para talvez não assustar as crianças que costumam ter medo de vacina, para tornar ele um ícone popular. Então, aqui a gente tem vários elementos. A gente tem a imagem do Zé Gotinha estilizada, que eu particularmente achei muito massa. A gente tem essas cores que são atrativas. A gente tem a fonte mais cheia, mais para, né, chamar atenção. Então, você passa por esse cartaz, você não passa incólume. Ou seja, não passa despercebido. Você para e olha. E aí, quando você olha, fez, eita, vacinação de crianças. Eita, eu tenho um filho. Eita, eu vou lá vacinar. Entende? Isso aí. Vamos lá, o próximo. Certificado de criança super vacinada. Ó, o Zé Gotinha maneiro aí também, de novo, ó. De novo, a gente tem aqui, ó, essa mesma ideia de tornar a vacinação algo legal, algo de comunicar isso, convencer a população de que vacinação é legal. E aí a gente vai usando esses marcadores, né? Camille, Isso, eu professora? gostaria de chamar a atenção Por também, favor. né, nesse cartaz, é a capa que a criança está usando, não é? A capa significa proteção, e aí é interessante pensarmos nisso, não é? Que a vacinação, ela tem essa função de nos proteger, não é? Contra Com os certeza. vírus, contra as doenças. Então, é muito importante isso, perceber. E o Zé Gotinha também está lá, Todo no outro maneiro. cartaz, todo maneiro de óculos, de máscara, mas ele tem uma capa também de super-herói. É não é? verdade, Então, professora bem Adriana. Eu não tinha perceber destacado. esses detalhes. É Então, quando verdade. estamos diante de um gênero textual, como o cartaz, o folder, é interessante observar tudo que tem nele, porque tudo está super ligado, interligados, e traz para a gente essa mensagem. Então, interpretar é muito essencial, não é? Em tudo, tá, gente? Exatamente. E aí, voltando aqui para a capa, que eu realmente esqueci de destacar, e aí a gente tem o quê? A capa exatamente com esse discurso de proteção. Então, veja, o Zé Gotinha é o super-herói das crianças e da população. O que Isso. lembra que a professora está com o cartão de vacinação atrasado. E precisa também atualizar, Dose de reforço chegando para a gente. por favor. E aí, qual é a mensagem do cartaz? Aqui a gente já fez a interpretação, né? Essa mensagem é de promover a vacinação, de convencer que vacinar é massa, que vacinar é importante, que a vacinação protege. E quais elementos visuais fazem o público se interessar pela mensagem? O Zé Gotinha estilizado, a capa de super-herói, as cores. E porque a frase principal e as ilustrações funcionam como um apelo para o leitor. Isso aqui a gente já falou, porque chama a atenção, porque dá uma nova roupagem a um discurso já batido, né? Torna um pouco mais, aproxima da população também, torna o Zé Gotinha um símbolo acessível, né? E agora, isso aqui é um cartaz. Aí vocês ficam, tá, mas a diferença entre cartaz e folder é muito próximo, gente. É mais o formato como você constrói, tá? Eu juro que, inclusive, folheto, panfleto e folder são gêneros ligeiramente diferentes, mas muito próximos. Mas, ó, tá tudo tranquilo sobre o que é cartaz. Professora Adriana, temos perguntas no chat? Até o momento, não. Sabine está aqui. Pronto. Então, Sabine, assistindo. deixa eu te perguntar. Me conta aí um cartaz que tu já viu que te deixou impactado. Fala aí pra gente. Fala Sabine. pra gente. Vamos aqui pensar também, professora Sim, sim. Adriana.
Porque, assim, eu gosto muito de olhar as coisas quando eu ando na rua e eu gosto muito de observar. Tem alguns que são questionáveis de gosto, mas tem vários cartazes que são muito legais, que fazem um trocadilho, que fazem uma piadinha, que causam uma surpresa. Então, eu quero saber de vocês um cartaz que tenha marcado sua vida. Podemos falar também dos cartazes de cinema, né? Sim. Eu lembro que o primeiro cartaz de Harry Potter me deixou muito fascinada pela composição. E aí, veja, a gente tem um cartaz com um objetivo de promoção de algo. Eu estou promovendo o filme, estou querendo chamar o público para o filme. Então, o cartaz ele tem que ser interessantíssimo, tá? Ele tem que chamar, se é isso que você quer, claro, né? Mas agora o que é um folder? O folder é um impresso de pequeno porte. Aí vocês, tá, mas o que é um impresso de pequeno porte? É um material que é impresso, ou seja, ele não é digital, e ele não é grande, então ele é uma coisinha menorzinha. Até porque ele precisa ser portátil, né? Deve ser possível de ser levado. Porque a intenção é que você busque, que você tenha aquilo ali para que você consuma as informações no seu tempo. O cartaz, ele geralmente é o quê? Afixado nas paredes, nos postes. Você não leva um cartaz para casa, assim, mas o folder você leva. Né? E cabe na bolsa, né? Isso. Também. Constituído de uma só folha de papel com uma ou mais dobras. Então, sabe aquela coisinha que a gente faz assim, ó, tic, 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 dobra? Pronto. E que apresenta conteúdo informativo ou publicitário. E qual é uma grande característica do discurso publicitário, gente? O convencimento. O apelo, né? Então, a gente tem que ver que tanto o folder quanto o cartaz, eles têm essa linguagem mais apelativa, eles têm essa linguagem do convencimento. Joia? Ó, analisando etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, folder é de origem inglesa. E encontramos referências como folheto dobrado. Então, é isso, a diferença entre folheto e folder é a dobra, inclusive. Ou o que dobra, ou ainda a derivação do verbo to fold, ou seja, dobrar. Então, a gente pode ter... Eu sei que são gêneros parecidos, gente. Eu tenho consciência disso. Mas há diferenças. Essas diferenças é que constituem os gêneros. Né? Porque se fossem a mesma coisa, não eram diferentes. Claramente, né, Camille? Obviamente. Ó, também conhecido como prospecto, esse nome horroroso, o folder surgiu. Lembrando que, veja, folder acaba sendo um empréstimo linguístico. Assim como o sutiã. Um parêntese aqui para... Volta aqui para mim, gente, por favor, para fazer só um parêntese aqui. Ó, prospecto seria a palavra em português para folder. Mas há casos em que a gente não usa a palavra de origem portuguesa, a gente vai usar um empréstimo, como sutiã. Sutiã vem do verbo soutenir, do francês, que quer dizer sustentar. Mas vocês sabiam que existe uma palavra em português para sutiã? Você sabe, professora Adriana, qual é? Fala aí, Camille. Sustentadores de seios. E aí, por isso, né, não é nem uma palavra, são mais de uma palavra para designar um único objeto. Então, a gente costuma usar o quê? O sutiã, que, inclusive, a gente conseguiu abrasileirar a escrita. Então, você pode escrever tanto S-O-U-T-I-E-N, que seria a escrita em francês, do verbo soutenir, que é sustentar, ou a gente pode usar sutiã, que é S-U-T-I-A... Esqueci, o tio. Tio. Pronto. Este foi o momento curiosidade da aula. Mas aí, ó, às vezes a gente faz, enquanto um grupo social, né, enquanto um grupo linguístico, essa escolha pelo empréstimo de outra língua. Eu trouxe aqui um exemplo, né, ou outro, mas, por exemplo, abajur. A gente tem outros nomes para isso. A gente pode usar, sei lá, lamparina, mas a gente usa abajur. Eu trouxe a do sutiã porque eu achei muito interessante quando eu descobri isso há uns anos, quando eu estava estudando francês. Cadê? Pronto. O folder, voltando, surgiu nos meios de comunicação e publicidade, como um artefato utilizado para fazer marketing e propaganda, especificamente para a realização de campanhas publicitárias. Então, é aquilo ali que você pega na recepção do dentista sobre, sei lá, um restaurante novo. Então, a gente tem
Esse é o objetivo de marketing, de publicação, de fazer as pessoas conhecerem um lugar novo, vender uma ideia, vender um lugar, um objeto, tá? Algumas pessoas confundem folder com panfleto. Com certeza, gente, é normal. Embora semelhantes, o folder é o impresso que possui no mínimo uma dobra. Vejam só as especificidades. Então, o folder só tem uma dobra, utiliza imagens, dá destaque às ideias mais importantes, com quadro ou palavras em fontes maiores. Então, as fontes podem ser maiúsculas, coloridas ou de diferentes formatos. Já o panfleto, a gente geralmente tem mais de uma folha. Então, são essas tecnicidades? Essas questões técnicas, essas questões muito específicas que fazem com que a gente diferencie o folder do panfleto, o folder de um cartaz, um panfleto de um folheto. Joia? Tem como propósito comunicar rapidamente ideias. E rapidamente por quê? Porque é um gênero pouco extenso. Se eu só tenho uma folha com dobra, eu não posso colocar tudo, eu não posso encher, porque também é um saco. Você perde a ideia da rapidez, da comunicabilidade, do convencimento. Porque, às vezes, se a pessoa que está lendo pensa muito, assim, ela não se convence rapidamente. E aí, o objetivo do marketing, ele se perde. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo. Então, rapidamente, as ideias sem cansar o leitor, pessoal. É exatamente isso. O folder é dobrado conforme a sequência de argumentos. A capa contém a chamada principal, a qual deve despertar curiosidade para a abertura do mesmo. Então, a capa é um elemento importante, porque a capa ela tem que ser chamativa, ela tem que atrair, ela tem que ser interessante. Ao abrir a primeira dobra, nota-se o detalhamento do que a capa anuncia. E quais as informações, professora Adriana, que um folder deve conter? Então, um folder deve ter a capa, e essa capa pode ter uma chamada, ou seja, uma coisa para atrair, né? Venha, conheça, compre, experimente. Em fonte maior, eu falo, experimente nossas novas acomodações, por exemplo. Poderia ser uma chamada, ou Recife, a Veneza brasileira. E aí você vai ficar, uau, a Veneza brasileira, que cidade maravilhosa, vamos lá conhecer. Isso aí. Subtítulo, que é um complemento para a chamada, explicando a caso necessário, por exemplo, Recife, a Veneza brasileira, a cidade do amor, poderia ser. Tô assim, né? Hoje cheia de amor, né, professora Adriana? Romântica, como sempre. Tô romântica. Uma imagem, foto ou ilustração que represente o que você está divulgando. Por que é importante imagem, minha gente? Porque se você tiver só um texto, nem todo mundo gosta de texto. Vamos ser bem honestos aqui, né? E a maioria assim, se atrai pelas cores e pelas imagens, porque também é a linguagem que é lida mais rapidamente. Sim. Uma linguagem não verbal, ela é compreendida mais rapidamente. Então, ela pode ser usada para chamar mesmo. A apresentação sobre a empresa, e nesse caso, e aqui nesse caso é quando a gente está falando de um folder muito específico, né, sobre uma empresa. Aí você pode usar a aba como uma área de apresentação, então você vai organizando assim, apresentando, falando sobre, venha conhecer o restaurante Castelo do Amor, aqui a felicidade nos consome, os serviços que se tem, sobre a empresa. E aí, para o desenvolvimento de um folder, é muito importante colocar o quê? As informações do local, o horário, o endereço, todas essas informações. Para um desenvolvimento, o que é que a gente deve evitar? Evitar utilizar mais do que 3 fontes do mesmo material, porque não é bagunça. Fica feio. Atrapalha a leitura, é sério. Atrapalha o interesse, assim, porque as fontes, elas acabam comunicando coisas diferentes. Então, se eu tenho mais do que 3 fontes, eu tenho, nossa, tantas informações assim caóticas. Utilizar cores vibrantes e muito contrastantes em cada uma das linhas do texto. Então, é para ser chamativo, não é para ser incômodo. Utilizar fotos muito pequenas, porque o material já é pequeno e a foto é o que vai atrair, né? E esconder os dados de contato usando fontes muito pequenas. Isso aqui é uma safadeza. É uma deslealdade com o seu público, porque ele tem que saber, ele tem o direito de conhecer as fontes, de usar os contatos, de saber, assim, nas letrinhas miúdas, onde é que é, para onde é que vai, o que é que faz, tá certo? Colocar muito texto em grandes blocos, porque deixa o material cansativo. E
imprimir um papel muito fino, porque como ele é dobrado, então ele precisa ter mais corpo, um papel um pouco mais grossinho. E agora? É a hora da prática. Sabino, estou esperando por você. Lembrou do cartaz? Estou esperando. Nós vamos praticar. Eu espero, gente, que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida de verdade, joga lá no YouTube ou fala aqui com a professora Adriana, tá? Ó. Aí eu queria que vocês pesquisassem sobre diferentes tipos de cartaz publicitário, tá? E a nossa aula de hoje está chegando ao fim, mas antes eu queria propor uma reflexão. Eu sei que essas aulas de gênero, elas podem parecer assim, ai, pra que eu vou querer saber disso? Gente, não desprezem nenhuma fonte de conhecimento, porque conhecimento é poder. E quando a gente tem conhecimento, a gente não é manipulado, ou a gente não é facilmente manipulado. A gente tem autonomia de escolha, autonomia de decisão. A gente tem uma construção de senso crítico. Isso. Então, escutem a professora de vocês. Escutem, conhecimento é poder. Então, apreciem, valorizem, né? E se interessem, eu sei que nem tudo é interessante para todo mundo. Eu mesma sou um típico caso de pessoa que cresceu não gostando das exatas. E hoje, adulta, eu vejo que isso me prejudicou em alguns momentos. Embora eu seja excelente em português, em história, literatura, escrevendo. Então, eu demorei para ficar razoavelmente boa em matemática, o que foi uma pena, porque é algo que a gente usa o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, claro, pode ser que vocês nunca pesquisem, nunca precisem fazer um folder. Mas se precisarem, agora vocês sabem. Mas se vocês virem um folder na rua, agora vocês sabem o que é aquilo. Então, A curiosidade, ela é essencial para a vida. E o conhecimento é essencial para que a gente sobreviva. Conhecimento é poder e sobrevivência. Então, aproveitem todas as oportunidades. Tenham sede de aprender. Não é só para passar uma prova, não é nada, é para a vida. E a vida de vocês, só quem vive é vocês. Então, professora Camille, continuando aí, não é, essa sua fala que foi muito importante, eu gostaria de lembrar, né, o meu lema da aula sempre é, né, leia, releia, escreva, reescreva. Talvez você esteja dizendo aí, professora, eu não gosto muito de ler não, viu? Isso é a minha verdade. Mas aí agora você reflete e passa a ler mais, prestar atenção nos cartazes, nos folders, não é? E saber que ali tem uma informação importante que pode salvar a sua vida. E aí lembrando que nem a gente não faz só o que gosta na vida, né? Isso, verdade. Isso é bem importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu me diverti horrores. Gisela, obrigada pela sua habilidade incrível. Professora Adriana, obrigada pela contribuição. Queria agradecer à produção maravilhosa que permite que essas aulas cheguem até vocês. Cleitinho está aqui mandando beijos, certo? E aí eu vou passar para a professora Adriana. Um beijo e até a próxima. E aí vocês se despedem com ela, tá certo? Tchau, até a próxima. Eu também me despeço de vocês. Até a próxima. Um abração, Sabino, não é? E aqueles que vão assistir essa aula. Um abração, pessoal.